Bom, vamos dar início agora na parte de equipamentos. O primeiro equipamento que eu vou mostrar é esse CDJ, um CDJ Pioneer 2000 Nexus. É um dos equipamentos mais atuais que a gente tem no mercado e a partir de agora eu vou estar explicando todas as opções que a gente tem dentro dele. Então esse CDJ ele possui uma entrada para pendrive, uma entrada para cartão SD, entrada para CD e a gente consegue conectar ele por um cabo USB no nosso computador. Então, dando início aqui por cima, a parte do pendrive, logo abaixo a parte do cartão de memória e logo em seguida os hotkeys, né? Como que a gente vai estar usando esses hotkeys? Então eu vou colocar um som. A partir do momento que eu libero no REC, ele vai me permitir fazer a gravações desses pontos. Esses pontos eu posso marcar tanto durante minha apresentação, quanto fazendo uma preparação no Record Box anteriormente. Então, para fazer essa marcação, eu vou estar fazendo um clique, ele vai estar marcando na minha CDJ, e a partir do momento que eu desligo o REC, ele já vai estar memorizado. A partir do momento que eu clico, eu tenho acesso a esse ponto instantaneamente. Lembrando sempre que esse acesso ele vai estar disponível com um Quantize. O Quantize vai permitir o quê? Que toda a batida case perfeitamente. Então sempre que eu aperto, independentemente do ponto, ele vai cair sempre no tempo de uma batida. Desligando a função Quantize, ele vai me dar um livre acesso a essa função. Então a partir do momento que eu clico, ele vai entrar instantaneamente. Ligando o Quantize, ele sempre vai cair no tempo da batida, independentemente de quantas vezes eu aperte esse botão. Mais abaixo temos o Direction. Ele vai permitir que a música continue no sentido dela ou que ela retroceda voltando, né? Então indo para frente ou retrocedendo. Mais abaixo temos o Track Search. O Track Search ele permite com que eu troque de música de forma crescente ou decrescente. Então aqui no visor ele vai me indicar que eu estou na música 2, eu posso mudar para a música 3, música 4 ou voltar. Então ele me permite um acesso mais rápido às músicas. Logo abaixo eu tenho o Search. O Search me permite que, assim como num aparelho de DVD, eu retroceda ou adiante essa música. Então clicando para frente eu consigo estar adiantando ela, indicando no visor, ou para trás ele vai retroceder. Caso eu queira dar um pulo mais longo, eu posso apertar o Search e estar girando no disco, ele vai adiantar essa música muito mais rápido, né? Lógico que esse adianto a gente nunca vai fazer com a música tocando na pista, a gente sempre vai fazer previamente no fone de ouvido. Logo abaixo nós temos o Cue. O Cue ele proporciona que eu volte a música sempre na primeira batida, né? Esses aparelhos atuais eles encontram automaticamente a primeira batida da música a partir do momento que eu tenho o Auto Cue ligado. Então quando eu seleciono o Auto Cue, ele vai aparecer na tela se ele está ligado ou desligado, então no momento ele está desligado, apertando o Auto Cue, ele vai encontrar automaticamente a primeira batida da música. Então o Cue vai proporcionar que eu sempre volte na primeira batida dessa música que eu estou tocando. Isso por quê? Porque a partir do momento que eu for fazer a minha mixagem, eu vou estar preparando a música. Então essa música já vai estar correndo, já vai estar lá na frente, e eu vou estar voltando no Cue na primeira batida para disparar ela desde o início e estar fazendo essa mixagem no começo da música. Como que eu vou marcar essa primeira batida caso o meu aparelho não encontre ela automaticamente? Eu vou estar usando a função do Play Pause. Então o Play Pause, apertando o Play, ele vai disparar a música. Esse disparo é preciso, de 0,001 segundo, né? Então ele é praticamente instantâneo. E pausando essa música eu consigo no jogo estar voltando ela e encontrando essa primeira batida. Então eu vou voltar ela aqui no começo. Nesse CDJ Pioneer ele tem o grid me indicando, então eu consigo ter um auxílio visual para estar achando essa batida. Em outros modelos como 850, 350 e 400 eu já não tenho esse recurso visual, então eu vou ter que ir de ouvido no fone até encontrar o primeiro frame. Então eu volto a música até não ter mais nada e vou adiantando ela levemente até encontrar o primeiro sinal de áudio. Encontrando o primeiro sinal de áudio, aperto o Cue, ele vai memorizar esse ponto, eu vou ter a primeira batida já na mão de novo. Então voltando, Play Pause. Acho o primeiro frame, então achei a primeira parte da batida, memorizo no Cue, tenho essa batida para fazer um disparo instantâneo. Logo ao lado nós temos o Jog. Então o Jog vai me permitir o quê? Que eu dê uma leve acelerada ou desacelerada na música para que eu consiga ajustar as duas batidas casando ela perfeitamente batida com batida. Lembrando sempre que sentido horário ele vai dar uma leve acelerada, posso pegar tanto na lateral quanto em cima do Jog. Então percebe que a música dá uma leve acelerada, ou no sentido anti-horário eu consigo dar uma leve atrasada nela. Então ela vai ficar um pouco lenta, permitindo que as duas batidas casem perfeitamente. Lembrando sempre que esse ajuste do jog, ele não altera a velocidade da música, ele vai simplesmente dar uma leve acelerada enquanto eu giro,
mas a partir do momento que eu solto, essa música volta para a velocidade normal dela. O que vai alterar a velocidade dessa música seria o pitch, a régua lateral. Para baixo, mais, ele vai acelerar o BPM, para cima, menos, ele vai diminuir o BPM. BPM significa batidas por minuto. Quanto mais batidas por minuto uma música tem, mais rápido ela é. Então, abaixando ele vai dando uma leve acelerada e eu consigo ver o quanto eu estou aumentando ou diminuindo no meu visor. Então ele vai mostrar mais ou menos quantos por cento eu estou abaixando ou aumentando e ao lado ele vai me indicar em qual BPM essa música está. A partir do momento que eu diminuo, ele aparece o sinal de negativo, quanto mais eu diminuo, menor o BPM fica. Mais acima eu tenho o Master Tempo. Não sei se vocês perceberam, mas a partir do momento que eu diminuir a velocidade da música, o tom de voz dos elementos da música também altera. Então a partir do momento que eu ligo o Master Tempo, eu consigo aumentar e diminuir a velocidade da música sem alterar o tom da voz dos elementos. Isso permite que o quê? Quando eu for mixar uma música com a outra e a diferença de BPM for um pouco grande, eu consigo estar fazendo a mixagem, mas sem distorcer a voz do artista que está cantando essa música. Então eu diminuo, ela diminui a velocidade, mas sem alterar o tom. A partir do momento que eu desligo, a gente consegue perceber nitidamente que o tom muda. Quando eu aumento, também. A partir do momento que eu ligo o Master Tempo, o tom da música, ele mantém o original. Mais acima nós temos o tempo. O tempo me permite com que eu tenha um maior espaçamento entre os BPMs no pitch. Então, normalmente o padrão do CDJ quando a gente liga é mais ou menos 10%. Isso significa que eu consigo aumentar ou diminuir 10% a velocidade da música. Então essa música, no caso, são 122 BPMs. Se eu diminuir tudo, eu consigo chegar até 109 BPMs ou até 134 BPMs. A partir do momento que eu mudo o tempo, ela vai para mais ou menos 16, então eu consigo aumentar ou diminuir 16% da música, consequentemente o meu pitch fica menos preciso, é um pouco mais difícil de estar ajustando as duas. Então ela chega a 102 ou a 141 BPMs. Mais ou menos 6%, eu tenho um espaçamento muito menor para ajustar esse pitch, mas o meu pitch vai ficar muito mais preciso. E também temos o wide. O wide permite o quê? Permite que eu zere o BPM dessa música, então eu consigo chegar a zero. Normalmente os DJs utilizam esse recurso para finalizar um set, então a gente vai diminuindo bem devagarzinho a música e a galera que está na pista consegue perceber que a gente está finalizando uma apresentação. Normalmente a gente costuma utilizar em 10%, que é um valor redondo e já é o valor já de origem do CDJ a partir do momento que a gente liga. Logo acima nós temos o Master. O Master vai ser um indicador de qual música é a principal, a música que está rolando na pista. Então a partir do momento que esse CDJ está trabalhando e aquele não, ele vai indicar que esse CDJ é o Master, é a música principal, indicando que eu tenho que trabalhar no outro CDJ. Assim como se eu der um play nele, esse vai estar indicando que é o Master para mim trabalhar nesse CDJ. Isso por quê? Porque os dois CDJs estão linkados por um cabo de rede, então ele faz esse jogo de um lado para o outro, eles conversam entre si. Logo ao lado nós temos o Sync. O Sync ele permite para o DJ que o equipamento faça todo o ajuste da música. Então ele vai ajustar tanto o BPM quanto o grid da música caso esteja errado. Então vou dar um exemplo, vou disparar a música na pista, 122 BPM, vou bagunçar o BPM dessa música. E a partir do momento que eu disparo, as duas músicas no caso eu fiz um disparo errado, apertando o Sync, ele vai fazer com que as duas músicas casem perfeitamente, tanto o BPM quanto o grid da música. Então as duas músicas erradas, apertando o Sync, ele vai fazer com que as duas músicas casem perfeitamente. Logo acima, nós temos o Jog. O Jog Mode, ele vai fazer com que a gente altere a função do nosso jog. Lembrando que na função CDJ eu posso estar ajustando esse jog tanto em cima quanto na lateral, e a partir do momento que eu ligo o modo vinil, na lateral ele continua sendo jog e em cima ele vai simular um disco de vinil. Então a partir do momento que eu tenho o contato da minha mão com o prato, ele vai entender que eu estou parando o disco e vai me dar essa função de vinil. Posso tanto usar para fazer um disparo quanto para fazer uma brincadeira durante a música. Ao lado nós temos o Jog Ajuste. O Jog Ajuste ele vai controlar o peso do nosso prato. Eu particularmente gosto de trampar com ele no meio, ele não vai ficar nem tão leve nem tão pesado. A partir do momento que eu diminuo, eu vou ter um jog mais leve, mais sensível. A partir do momento que eu deixo ele mais aberto, eu vou ter um jog mais pesado, mais rígido para trabalhar, vai me dar um pouco mais de firmeza.
Então eu particularmente gosto de trabalhar com ele no meio, não vai ficar tão leve, mas nem tão pesado, lembra muito os outros CDJs da Pioneer. Passando para a parte de loops, aqui em cima nós temos o in e o out. Quando eu aciono o in, eu faço a primeira marcação desse loop. O loop seria o quê? Um intervalo de batidas que vai ficar se repetindo. Então eu vou selecionar quanto tempo de batida eu quero. Eu posso apertar e segurar ele vai gravar um intervalo de 4 batidas. 2, 3, 4. Então ele já aparece no meu visor, as 4 batidas. Eu consigo estar aumentando ou diminuindo pelo touch. Então 2, 1, meia, 1/4 e 1/8. Ele sempre vai dividir esse tempo pela metade. Para sair do meu loop, reloop exit. Ele vai sair do loop ou o reloop vai estar voltando no último loop que eu fiz, ele vai estar ativando ele de novo. Caso eu queira marcar um loop maior, posso estar usando o in e o out. O in ele vai começar a marcar o meu loop, aparece uma setinha embaixo. No out ele vai terminar de gravar esse loop e aí ele vai ficar repetindo, posso trabalhar da mesma forma de novo. Uma função muito interessante é caso eu queira diminuir esse loop, eu posso estar diminuindo no touch ou posso estar travando ele no out, ele vai travar o meu loop e eu posso estar reduzindo ele no meu jog. Eu vou liberando, ela volta ao normal. Passando um pouco os recursos do painel, nós temos a opção Disk, ele vai estar fazendo a leitura da nossa mídia no CD. SD vai estar lendo o nosso dispositivo de cartão de memória. USB vai estar fazendo a leitura do nosso pendrive. E Link vai estar puxando do outro CDJ. Nesse caso estou com o pendrive no meu CDJ do lado esquerdo. Com a função Link ligada no CDJ do lado direito, ele vai estar lendo o mesmo pendrive. Então eu vou voltar aqui. Apertando o USB, eu tenho acesso ao meu menu. Esse menu eu preparo anteriormente no Record Box, então eu faço toda a preparação desse menu, das minhas playlists, por gênero, por tons, por músicas, eu até mesmo acessar o histórico das últimas músicas que eu toquei. Então eu vou estar entrando em playlist, criei uma pastinha especial para a aula de hoje. Clicando de novo, eu acesso a minha playlist e eu tenho a minha seleção de músicas. Então nesse botão lateral a gente vai estar selecionando qual música a gente quer e fazendo o clique ele vai estar abrindo essa música para a gente no painel. Os indicadores que eu tenho no meu painel. Qual player é cada CDJ, então player 1, player 2. O número da faixa que eu estou tocando. O tempo, eu posso estar vendo esse tempo de duas formas, tanto o tempo crescente como o tempo decrescente. Para estar invertendo esse tempo, eu tenho a função do Time Mode. Então o Time Mode ele tem o botãozinho do clique. Clicando ele vai me mostrar esse tempo decrescente, clicando de novo, tempo crescente. Apertando e segurando, ele vai ser aquela função do Auto Cue. Por que eu vou ver o tempo crescente e decrescente? O tempo crescente eu vou estar utilizando no começo da minha mixagem. Sabendo de antemão quanto tempo de introdução tem essa música, eu vou estar acompanhando ela pelo tempo crescente, preparando para retirar a outra música que está na pista. O tempo decrescente, da mesma forma, serve para eu saber quanto tempo essa música tem para acabar. Então o DJ consegue se preparar para estar fazendo a próxima mixagem. Vou voltar aqui. Ao lado, o indicador de tempo, que seria a porcentagem de quanto a gente está aumentando, diminuindo o nosso pitch, e o BPM que essa música se encontra. Logo abaixo nós temos o gráfico da música, o espectro, então ele vai me indicar tudo o que vai acontecer nessa música. Então fazendo a leitura do gráfico, eu consigo perceber os congelos das músicas, os drops, a introdução e o break dela. Então eu já consigo me preparar para tudo o que vai acontecer nessa música, para preparar um efeito ou uma mixagem. Logo acima nós temos o indicador. Esse indicador só é habilitado quando as duas CDJs estão linkadas. Então ele me permite entender em qual batida a música está para fazer esse disparo preciso, batida com batida. Então colocando um som, o laranja seria o indicador do CDJ do lado esquerdo e o azul o indicador que eu estou. Me preparando, eu consigo disparar uma música em cima da outra. Então eu consigo ver que as duas músicas estão andando juntas. Caso um esteja diferente do outro, eu consigo perceber nitidamente pelo gráfico que as músicas estão fora, além do meu ouvido. Então eu consigo fazer o ajuste, já sabendo que eu tenho que estar voltando a minha música, e assim deixando as duas casadas. Para finalizar o nosso painel, logo acima temos alguns atalhos. Então o browser ele vai voltar no meu menu para fazer a seleção de música. Tag List ele vai procurar pelas tags que eu previamente marquei. Info vai me dar as informações
E o Utility menu, apertando e segurando, ele vai me dar o menu do CDJ. Então aqui eu consigo alterar informações como idioma, o brilho do visor, o brilho do jog, consigo deixar algumas definições salvas. Então vou voltar aqui, menu, consigo ter algumas informações. Sempre que eu quero voltar, aperto o back. Então, voltando no meu USB, selecionei uma música, posso estar trocando ele pelo Track Search ou voltando no back para estar escolhendo uma outra música da playlist, caso eu não queira a próxima. Logo ao lado temos o Eject. O Eject seria responsável para estar ejetando esse CD. E caso queiramos ejetar o nosso pendrive, temos o USB Stop. Então o USB Stop vai funcionar da mesma forma que quando a gente remove um dispositivo no nosso computador. A gente vai lá embaixo, ejetar com segurança. O USB Stop vai ser a mesma função. Aperto e seguro até ele apagar. Apaga o sinal que o pendrive está sendo lido. No disk no visor, posso estar removendo o meu pendrive. Um recurso muito legal nessas CDJs é que a partir do momento que eu estou tocando uma música, vou colocar um som aqui. Caso eu tire esse pendrive sem fazer esse eject, essa CDJ ela vai gravar um loop de segurança, um loop de emergência, para que o som não pare automaticamente. Então eu vou estar puxando ele vai gravar um loop de emergência, assim ele vai permitir que o som não pare caso eu tire o pendrive errado por engano. Para finalizar o nosso CDJ, o botão de on-off de power fica logo aqui atrás. Então apertando ele, a gente vai estar desligando o nosso equipamento.